Olá, você está ouvindo o podcast da Surgs Sindicato. Meu nome é Vitor Hugo Xavier e este é o novo canal de comunicação do Sindicato dos Técnico-Administrativos em Educação da URGS, UFSPA e IFRS. O objetivo é ter mais tempo para discutir sobre assuntos importantes para a categoria, para o conjunto da classe trabalhadora e sociedade. Então deixa o programa rolando e aproveita a conversa. Lembrando que você pode ouvir o podcast da Surgs no seu aplicativo favorito. A gente está no Spotify, no Google Podcast, no iTunes e no Deezer. Basta procurar por a Surgs que tu vai encontrar. Claro, os episódios também estarão na página da Surgs no endereço www.asurgs.org.br/podcast. Bom, no primeiro episódio do podcast da Surgs, a gente vai debater um assunto que é importantíssimo para os trabalhadores, que é a reforma da Previdência do governo Bolsonaro e a defesa da aposentadoria pública. Nossos convidados são Marilinda Marques Fernandes, advogada especializada em Direito da Seguridade Social, assessora jurídica do Sindisprev RS. Marilinda, um prazer te ter aqui. Igualmente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a ti. Também aqui com a gente está o Rafael Berbigier, que é coordenador-geral da Surgs Sindicato. Tudo bom, Rafinha? Tudo bem. Queria primeiramente parabenizar a equipe da imprensa da Surgs, por esse projeto pioneiro aqui, o podcast, e agradecer a presença da Marilinda, uma parceira, companheira de lutas e de debates, junto à entidade, a Surgs. Obrigado. A gente conta também com a presença da mestre em História pela URGS, a Fernanda Feltz, que trabalha no projeto Memória Surgs. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Vitor? Bom, eu vou iniciar essa conversa com a Marilinda. A gente vive aí uma nova tentativa de desmonte da Previdência Pública. As movimentações, a gente sabe, já começaram no Congresso Nacional, logo depois da apresentação da proposta, e a gente já tem uma certeza. A gente pode dizer que essa proposta do governo Bolsonaro ataca ainda mais os direitos dos trabalhadores do que aquela apresentada por Temer e derrotada nas ruas. Te pergunto, por que essa proposta é tão preocupante, Marilinda? Bem, a proposta é muito preocupante, começando desde logo que eles avançam numa coisa gravíssima, que é a desconstitucionalização da Previdência. O que é isso? É tirar as garantias conquistadas em 1988 no processo constituinte, de que tudo que tinha a ver com a Seguridade Social estava contido na Constituição. E para mexer nas regras de previdência, saúde, assistência social, tinha que haver, como agora, uma reforma constitucional. Com a desconstitucionalização, eles vão poder alterar as regras da Previdência a seu belo prazer e quando quiserem. Com isso cai garantias como, por exemplo, a manutenção do poder aquisitivo do valor dos benefícios. Com isso cai a garantia de um salário mínimo como o mínimo possível que pode ser concedido pela Previdência. E se abre também, com esta reforma, de uma forma muito grave, aquilo que eles chamam de nova Previdência. E o que é a nova Previdência? A nova Previdência não é aquilo que a gente está mais preocupada, assim, num primeiro momento, que é a questão da idade, que é a questão do tempo de contribuição, que é a questão do BPC. A nova Previdência deles é um sistema de Previdência por capitalização. É dizer não ao nosso sistema de Previdência de repartição solidária. Isso é muito grave. Então, assim, de um modo geral, estas duas questões para nós são muito graves em relação à proposta anterior. Marilinda, também tem a questão, que colocaste, através da desconstitucionalização, com esse projeto, se abre também uma porta para, a partir de lei complementar, que a gente sabe que a aprovação é mais facilitada, com maioria absoluta no Congresso Nacional, e que a PEC necessita para alteração 3/5, então facilitando a alteração também futura em relação a vários pontos, a alíquota, contribuição extraordinária, a própria institucionalização do regime de capitalização. Mas uma questão que é falada pelo governo é a falácia do déficit da Previdência. E a gente tem um estudo já através da CPI de 2017 no Congresso Nacional que a Previdência ela é superavitária. E o que há, de fato, é a desvinculação da Receita da União, desonerações, sonegações.
Se tu pudesse comentar um pouco sobre essa questão. Na verdade, há um discurso que precisamos de desconstituir para fazer passar a reforma da Previdência. Uma das partes do discurso é esse mantra do déficit da Previdência. O mantra do déficit da Previdência, ele é utilizado não só pelo Brasil, como por todos os demais países que adotam essa questão de um projeto de ajuste fiscal e que se opõem e que dizem não a um projeto de desenvolvimento. Quer dizer, eles acham que, saneando o orçamento, conseguindo canalizar mais recursos para o serviço da dívida, que haverá, segundo eles prometem, mais recursos para criar novos empregos. Não. O povo, o servidor, tem que ficar muito esclarecido e muito claro que as experiências que tivemos em Portugal, na Espanha, na Grécia e em outros países que vieram com esse discurso e com essas reformas de ajuste fiscal não conduziram a nenhum aumento de emprego nem a nenhum bem-estar na sociedade. Antes, pelo contrário, conduziram os nossos países à anorexia, à desgraça, à miséria, ao descaso. Nós, em Portugal, tivemos a ousadia de dizer não e fizemos um projeto novo que é conhecido hoje pela Geringonça, onde é o Partido Socialista que governa, com o apoio do Partido Comunista e do Partido do Bloco de Esquerda. E em que nós fizemos absolutamente o contrário do projeto que agora Paulo Guedes tenta implantar no Brasil, que foi dizer não a esse ajuste fiscal, foi dizer não a não reajustar os benefícios, foi dizer não e impedir que continuasse no nosso país o confisco das aposentadorias. Nós chegámos ao cúmulo, até 2015, em Portugal, com esse mesmo projeto que está sendo agora vendido para a sociedade brasileira, de tirar parte do benefício dos aposentados em nome de uma recuperação da economia. E só agora nós conseguimos reverter isso. Não criámos mais empregos, aumentou a questão do trabalho precário e por outro lado, o país estava a patinar. Com o dizer não a esse projeto de ajuste, nós voltamos a ter uma economia mais saudável. Neste momento somos um dos poucos países da Europa que está crescendo, com o antídoto a este projeto que está a ser levado a cabo aqui. E essa questão do déficit da Previdência, que a auditoria da dívida pública tem colocado, que é uma falácia também, que na verdade, para se fazer uma reforma da Previdência que buscasse efetivamente sanear o déficit, não se faria primeiro a reforma da Previdência, se faria primeiro a reforma tributária, porque é na forma viciada de cobrar tributo neste país que também a Previdência está mal, porque aqui quem tem capital, os ricos, eles falam muito que assim é uma reforma para combater os privilegiados. Não, é uma reforma para manter os privilégios dos que têm privilégios, porque é uma reforma que não toca no imposto sobre heranças, não toca em tributar dividendos, continua essa orgia, os títulos do Tesouro são completamente isentos do seu rendimento de qualquer tributo, os bancos continuam a 1000, aplicando as taxas de juros que eles acham por bem, e portanto a gente vê que essa premissa de sanear o orçamento e o déficit é absolutamente falsa, porque se o quisessem, iam atrás, e você colocou muito bem, da questão das sonegações. Veja bem, nas sonegações há uma coisa que tem que se esclarecer. Porque eles vêm nos dizer, muitas das empresas que devem para a Previdência Social, elas estão falidas. E os bancos que apresentam um lucro imenso não estão a pagar. Porquê que não estão a pagar? Porque eles socorrem do judiciário para contestar os milhões e milhões e milhões que devem. E não são chamados a fazer o mínimo de sacrifício para sanear essa tal Previdência e a economia nacional. Os que de facto são privilegiados continuam a manter os seus privilégios porque não são tocados nesta reforma, nem sequer havendo a hipótese de fazer uma reforma tributária. Bom, então o sistema previdenciário funciona, é só mal gerido, podemos dizer assim? Ele funciona, o regime de repartição funciona. A Constituição prevê que além da contribuição dos trabalhadores, tem que haver contribuições outras, fontes de custeio outras, como sobre lucros, como sobre COFINS, tem uma série de rúbricas. O próprio Estado ele tem que ser um coparticipante do custeio. O que é que acontece desde 2015 no Brasil? Até 2015 nós não tínhamos déficit, isso é comprovado. Eles aceitam também que não tinha déficit. Porquê? Porque até 2015 nós não tínhamos crise económica. Quando veio a crise de 2015, as empresas começaram a fechar. E, portanto, nós tivemos um aumento enorme de desemprego, como temos até agora, 14% praticamente, dizendo 12,7%, mas enfim, esses 12 milhões,7 é mais, a gente sabe,
E mesmo nesse 2,7 tem muito de informalidade, eles estão contabilizando a informalidade também como se fosse um trabalho com carteira assinada. Quando você para a economia de gerar emprego, a contribuição que veio da folha de salários, ela desce. Ela não existe. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão contabilizando só para apresentar à sociedade que o déficit é muito grande, não pode continuar porque as receitas estão diminuindo. Mas quem faz com que as receitas diminuam é eles próprios, não criando nem gerando novos empregos, nem incentivando o pequeno e médio empresário. Não existe um projeto dessa natureza. Portanto, teria que se, de facto, primeiro, dar esse ânimo, essa injeção à economia nacional, criar os empregos. Por outro lado, ter essa política eficaz em relação à sonegação e ir atrás da construção de uma nova malha tributária para o país. E, por outro lado, também, eu acho muito pouco sério, terem feito em novembro de 2017, aprovado a reforma trabalhista, e me virem depois, 2 anos depois, nem tanto, dizer que a Previdência é deficitária. Uma Previdência como a nossa, e você perguntou, mas essa Previdência não é boa? É boa porque ela é de repartição, ela é solidária. Mas, se a sociedade está parada, a economia está estagnada, a Previdência vai ser um reflexo da economia estagnada. O que é que está doente? É a Previdência ou é o modelo económico? É o modelo económico. Não é a Previdência que está doente. A Previdência é uma decorrência da doença do país, da falta de projeto para este país. Não existe projeto de desenvolvimento. A PEC, ela atinge principalmente o povo, né, o povo pobre, aqueles que ganham um salário mínimo, atinge os ativos, as futuras gerações e, inclusive, também os aposentados. Né? Os aposentados através, por exemplo, de uma regra de transição relacionada aos servidores públicos, que permite, antes mesmo da lei complementar, por lei ordinária, excepcionalmente, o aumento, a ampliação da base de contribuição dos aposentados e pensionistas. Então, ela atinge o conjunto da classe trabalhadora. Né? E eu gostaria que tu comentasse um pouco nesse sentido, né? da gravidade da PEC, né? para o conjunto da classe. Assim, antes mesmo de te responder de uma forma direta à tua questão, eu queria colocar uma coisa que eu acho extraordinariamente grave, sobretudo numa associação como a vossa aqui, que é a reforma, ela é vendida para a sociedade como uma reforma que vai acabar com os privilégios. E demonizam e colocam no centro da reforma como os privilegiados, os ricos que vão ser combatidos nesta reforma, os servidores públicos. Isso eu acho de uma gravidade sem tamanho. Porquê? Porque os servidores públicos, com a emenda constitucional número 41, desde 2003, eles já foram objeto de uma profunda reforma. Hoje, todo servidor público que entra para o serviço público a partir de 2013 só contribui, só tem direito ao teto da Previdência. Então vejam bem, gente, que além de ser profundamente injusta, e vamos chegar lá aos aspectos que você colocou, ela é profundamente mentirosa e falaciosa. E ela demoniza, e ela divide a sociedade de uma forma grotesca, de colocar trabalhadores contra trabalhadores. E, através da reforma, ela tenta enfraquecer o serviço público, na medida em que ela demoniza o servidor, coloca o servidor como um privilegiado e não como um detentor de direitos. E também, por outro lado, eu tenho também participado em alguns debates, onde eles veem que é preciso combater o poder e os direitos conquistados pelas corporações. Se entende, na linguagem deles, que as corporações seriam as corporações de serviços públicos. E eu pergunto, e as corporações da Fiesp? E as corporações dos latifundiários? E as corporações dos fabricantes de armas? Essas corporações não existem? Não. Eles querem passar para a sociedade que as únicas, entre aspas, se são, porque eu entendo que não são, corporações são as corporações das categorias organizadas que vão para junto do Congresso lutar por si e pelos demais trabalhadores deste país. E em relação ao que você coloca, de que é uma reforma com um espectro larguíssimo e que vai afetar todos, é pura verdade. Porque assim, vai afetar a população do campo, na medida em que aumenta a idade para a aposentadoria da população do campo, a da mulher, de 55 para 60 anos. Numa insensibilidade sem tamanho. Há a tripla jornada de trabalho da mulher do campo. Por outro lado, em relação ao campo, neste momento, atualmente, eles contribuem 1,3 sobre a produção comercializada. Com a reforma, se eles não atingirem os R$600 ano de contribuição, não vai contar para efeitos de aposentadoria. Então é muito grave, porque vai haver muita gente que não vai atingir 1,3 com 1,3 da comercialização, os R$600 que eles querem.
Não tendo custeio, você não vai ter aposentadoria. Então a população do campo é muito perseguida. A população da cidade, o aposentado, ele vai correr grande risco, que é aquilo que nós já falámos, de não ter o valor do seu benefício atualizado ano a ano, como vem sendo feito. O trabalhador aposentado, muitos deles seguem trabalhando. A emenda constitucional propõe que, a partir da entrada em vigor da emenda, o trabalhador aposentado não vai mais ter direito, quando é demitido da empresa, aos 40% de multa. E não vai mais também o empregador pagar 8% para o fundo de garantia. Então ele vai ser, de facto, prejudicado. Os trabalhadores aposentados das empresas públicas já está previsto que terão que ser demitidos. Não vão permitir que continuem trabalhando. Isto em relação ao aposentado. E em relação ao pensionista, que decorre também da aposentadoria, nós temos que hoje o pensionista ou a pensionista, ela recebe 100% do valor do benefício que vinha recebendo o segurado. E o pensionista ou a pensionista do serviço público recebe até o teto, e o que excede o teto vai ter uma alíquota de 70% daquilo que excede o teto. Não, a pensionista ou pensionista do serviço público, eles vão entrar na regra geral. E a regra geral qual é? Vai passar a ser 50% mais 10% por cada dependente. Então, de 100% no regime geral passa para 60%, e até o teto ficar isento de qualquer alíquota no serviço público, e o que exceder o teto vai ser, hoje é 70%, não, vai ser, soma todos os proventos e aplica 60% em cima dos proventos. Quer dizer que a pensionista ou pensionista do serviço público vai ter uma perda muito grande. Em relação ao trabalhador da ativa, ou servidor, como você muito bem disse, vai ter aquelas alíquotas progressivas, que podem chegar nos Estados a 22%. Veja bem, isso tem feito uma grande discussão dos servidores públicos, no sentido que são dos poucos neste país que não são isentos de imposto, porque o imposto é cobrado na folha. E, por outro lado, não podem fugir à alíquota que vai ser atribuída. No estado do Rio Grande do Sul, o servidor estadual já paga 14%, pode chegar a 22%. No serviço público, pagam 11%, vai passar para 14%. Isso tem feito com que alguns servidores públicos tenham feito algumas reflexões, que é de migrarem para aqueles famosos fundos complementares, que havia uma grande resistência das categorias e que agora muitos já pensam, mas 50% do meu salário está indo para a contribuição da Previdência e para imposto de renda. Então, muitos vão tentar agora, se passar a PEC, fazer reuniões, migrar, abrir mão da paridade e da integralidade. Muitos vão abrir mão da paridade e da integralidade, ficar só com o teto e pagar depois para um fundo, que pode ser o fundo que é oferecido para a categoria ou pode ser um fundo fora. Então, eu ia te perguntar, tu falou da paridade. Existe uma proposta de regra de transição, né, para os servidores. A ideia é que os servidores e os trabalhadores da iniciativa privada tenham uma idade única, mas tem uma regra de transição. Sim. Mas para poder participar dessa regra de transição vai ter que abrir mão da paridade, é isso? Não, foi oferecida assim, ó, a paridade e a integralidade, até vermos, ela se mantém para os que entraram antes de 2003 no serviço público. Isso. Mas colocaram algo. Você só vai ter a integralidade e a paridade se trabalhar a mulher até aos 60 e o homem até aos 65. Caso contrário, a mulher 62 e o homem 65. Caso contrário, não vai ter a integralidade e a paridade. Vai ter o seu benefício calculado como aqueles que entraram a partir de 2013 até 2013, pela média salarial. E as regras de transição, eles vão fazer aquela regra da forma 86, vão aplicá-la ao serviço público também, 86, 96, e progressivamente cada ano eles vão aumentando. Isso que a Marilina toca é fundamental a gente enfatizar, porque aquele servidor público que está faltando um ano para se aposentar, por exemplo, e ingressou antes da reforma da Previdência de 2003, vai ter que aguardar a idade mínima, 62 se mulher e 65 se homem, para garantir a integralidade e a paridade. A integralidade é o último salário e a paridade é receber igual os da ativa, né? Reajuste conforme os da ativa. Então é gravíssimo também para esses servidores que ingressaram antes de 2003. Uma outra questão que é colocada, e é uma novidade aí bem drástica, é a contribuição extraordinária também, né? Prevista através de lei complementar e antes mesmo da lei complementar, através de lei ordinária. Então, se tiver algum
um déficit e o governo analisar que há um déficit na Previdência, como analisam rotineiramente, né, e tu colocaste bem que é uma falácia, pode ser instituído, para além das alíquotas, uma a mais extraordinária. Poderia comentar, por favor? Sim, isso aí, assim, podem vir alguns a dizer, bem, mas isso aí é confisco. Nós já temos posição do Supremo que ele não entende confisco a contribuição à Previdência. E não só nós temos a posição do nosso Supremo aqui, como nós temos a posição de tribunais constitucionais de outros países que entenderam que em situações graves, entre aspas, e vocês não podem desconsiderar isso que você colocou no início, a desvinculação que eles agora vão ter das rúbricas para a saúde, para a educação, para a previdência, sendo que vão ficar livres de repartirem o orçamento conforme eles acharem por bem, não vai ter aquela vinculação tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para a previdência, desvinculam, o que isso já é uma porta aberta para depois eles dizerem, bem, é necessário uma alíquota suplementar porque estamos muito mal para atingir as nossas metas. E não podemos esquecer do teto de gastos, a emenda constitucional número 95, que aquilo é outra publicidade. Dentro do teto de gastos, eles podem dizer, já estamos excedendo o teto de gastos, já está excedido mesmo, já estamos excedendo, e em razão disso vamos ter que aumentar a alíquota, vamos ter que aumentar a contribuição. Isso é um risco imenso. A propósito disso, e entrando ainda nisso da questão também dos servidores, que o servidor, desde que entrou para o serviço público, a partir de 2013, ele contribui em cima do teto e tem assegurado o teto, com a desconstitucionalização da Previdência, nós não temos garantia qual é o teto que vai ser colocado por essa gente. Hoje é 5.890, mas por lei complementar, eles podem pôr que o teto vai ficar 2.900, 3.300. Porquê? Lhes interessa liberar o meio de campo para os bancos, para os fundos privados. E quem é que vai poder entrar nesses fundos privados? É quem ganha acima disso. Eles vão definir o teto em função dos interesses do capital financeiro e não em função das necessidades básicas e do benefício que assegura a dignidade ao aposentado. Então, isso é outra coisa muito grave que o servidor público tem que estar junto com os demais trabalhadores, com o regime geral de previdência, porque o teto vai afetar ele também. Porque se o teto for baixarem o teto, ele então vai ficar com um benefício garantido muito reduzido e, se quer mais, ele vai ter que emigrar para o Fundo de Previdência Complementar. Bom, para o ouvinte entender, não é de hoje que o ataque à Previdência Pública ele ocorre. Na verdade, desde a Constituição, vem se fazendo ataques à Previdência Pública, e eu queria então convidar a Fernanda Feltes, que é mestre em História pela URGS e que trabalha no nosso projeto do Memória Surdes, para retomar um pouco essa trajetória, né, Fernanda? Foram constantes ataques ao longo dos anos à aposentadoria pública, e a categoria da base da SURG sempre esteve presente na defesa da aposentadoria pública, né? Sim, historicamente a luta por um regime de previdência tem bastante relação com a organização dos trabalhadores. Os primeiros movimentos no sentido de organizar a previdência no Brasil ocorreram ainda na década de 20, período que foi também o período de fortalecimento da organização dos trabalhadores, inclusive nacionalmente. Para isso basta ver, por exemplo, o alcance da greve geral de 1917. Na SURGS isso não foi diferente. Nesse sentido, eu quero destacar alguns momentos de luta que se deram após a promulgação da Constituição de 88, justamente, e que demonstram como esses ataques à Previdência são recorrentes. Para o primeiro desses momentos, eu volto ao ano de 1990, com a aprovação do regime jurídico único dos servidores públicos, que complementou a Constituição. A conquista do regime jurídico foi produto de mobilizações nacionais de servidores, foi uma longa batalha, e ela contou com a participação da base da SURGS. Já no ano seguinte, em 1991, os trabalhadores tiveram de se rearticular para garantir que o custeio da Previdência fosse dado de forma estatal. Essa modalidade de custeio havia sido objeto de veto do então presidente da República, Fernando Collor. Em 1993, foi proposta uma revisão constitucional que novamente atacava a Previdência, além de outros setores, e buscava enfraquecer a aposentadoria por tempo de serviço e a estabilidade. As reformas na Previdência também não são uma novidade para os trabalhadores. Em 1996, o governo de FHC propôs a extinção de boa parte das aposentadorias especiais.
A reforma do FH, que só foi aprovada em 98, fixou o limite mínimo de idade para o recebimento de aposentadoria integral pelos servidores públicos. Também foi esta a reforma que substituiu o tempo de serviço por tempo de contribuição para o cálculo do benefício. 5 anos depois, em 2003, já no governo Lula, a reforma na Previdência voltou à pauta. Nesse mesmo ano, os servidores entraram em greve contra a proposta, que instituía teto para o benefício de servidores e cobrança de contribuição por pensionistas e inativos. Quer dizer, isso tudo demonstra que os ataques à Previdência são característicos do período que se inaugurou com a redemocratização, e que essa não é a primeira vez que os trabalhadores se posicionam contra essas medidas. Um detalhe importante, para finalizar, é que a Constituição de 88 definiu que o Estado seria, dali para frente, o responsável por organizar e distribuir o recurso. De lá para cá, o controle por parte do Estado está na raiz das críticas à Previdência Pública. Eu te pergunto, Marilinda, eu já imagino a resposta, se tu concordas que isso contribui para que a gente entenda quais que são os interesses por detrás do enfraquecimento desse modelo de previdência que a gente tem hoje. Claro, os interesses são eminentemente a questão da privatização do modelo de previdência brasileiro, que é um modelo de repartição de solidariedade, fazendo com que a tal e nova previdência seja de capitalização. Muito embora os exemplos que vêm dos outros países sejam exemplos elucidativos de que é um modelo que não protege eficazmente. Mais ainda, aqui no Brasil, nós não temos uma cultura de poupança, de aforro. O Brasil não passou guerra, por exemplo, assim, na Europa as pessoas, a poupança é um pouco, no Japão é um pouco maior, mas aqui, o admirável mundo novo, o que interessa é o presente, porque o amanhã é tão aleatório, o amanhã é tão precário, então não há uma cultura de poupança, o que significa que vai ser muito difícil que um trabalhador, um servidor, consiga ter um fundo que justifique uma renda lá na frente para que ele possa viver dignamente. E isso aconteceu no Chile, onde nós estamos agora nos defrontando com uma taxa de suicídio enorme dos velhinhos que chegam lá, tinham uma expectativa de receber 60%, 70% do fundo e é dado 30%, 40%, que não alcança nem o salário mínimo, que acabou de prejudicar a questão do déficit fiscal do Chile. O Chile tem que agora repor pelo menos um salário mínimo para cada um dos seus cidadãos que embarcou nesse bote da previdência privada. Então, quer dizer, além de não sanear lá na frente o nosso sistema previdenciário, antes, pelo contrário, nos leva à insegurança. Então, o mercado, e nós vemos quanto o mercado é importante na condução da reforma e na aprovação da reforma. Porque quando cria uma circunstância que dizem que está a patinar a reforma, o dólar sobe. Quando está a patinar a reforma, a bolsa desce. Então, o que controla hoje os humores e os nossos legisladores e os nossos elementos, os nossos detentores do poder executivo, é os humores do mercado. Se o mercado fica mal disposto, se as agências de avaliação do rating não estão dispostas e nos colocam num grau de risco, então nós temos que fazer aquilo que eles querem. E o que é que eles querem? É a reforma, a capitalização. Isso é o que atualmente os detentores do poder brasileiro têm como senhor, não o seu povo. Não aqueles que votaram para colocar eles lá, que me permitam que eu sou estrangeira, mas já sou cidadã honorário de Porto Alegre, mas que absurdo este povo cometeu ao votar num indivíduo que sequer apresentou qualquer projeto de governo e que está a praticar neste momento um verdadeiro estelionato político, porque até há 7 meses atrás o homem era contra a reforma da Previdência e hoje esse indivíduo está aí de garoto propaganda da reforma. Então, é muito grave a situação e é muito grave esse caminho da capitalização e de frustrar e de tirar o caráter público da Previdência brasileira, que é uma verdadeira conquista de civilização e não isso que nos estão propondo. A gente vê que esse governo ele foca no ataque aos direitos humanos, sociais, né? E agora ao direito fundamental, também previsto, né, na nossa Constituição Federal, a Previdência Pública Social. E também eu gostaria de comentar aqui o caráter do regime de capitalização, que prevê uma contribuição definida, mas o retorno social é incerto, né? Então se contribui
um X, mas não há garantia de retorno. Se puder comentar um pouco sobre isso e também da necessidade nesse próximo período a classe trabalhadora se unir, ir às ruas, dialogar com a população, fazer um movimento forte rumo a uma greve geral para tentar barrar, a exemplo de 2017, a reforma da Previdência, a importância desse movimento unitário da classe. Essa questão que você colocou é muito importante, a questão dos fundos. Os fundos, eles não dão garantia nenhuma, porque eles estão acoplados ao mercado. Então nós verificamos, por exemplo, em 2008, quando houve o grande crash de 2008, que os principais fundos americanos, eles foram à falência. E todas aquelas pessoas que tinham expectativa de que iam ganhar uma aposentadoria lá adiante, eles acabaram por não ter nada nas mãos. E nem sequer ter um resseguro, porque poderíamos pensar, vamos ter um resseguro, mas a maioria dos fundos não tem. Os nossos principais fundos de previdência complementar do país, a Petros, da Caixa, do Banco do Brasil, eles estão em verdadeira crise económica. O Postal está aí, o Aeros da Varig está aí, então a gente não precisa nem ir muito longe no tempo para verificar quão inseguros são esses fundos e quão insegura é uma previdência baseada na capitalização. Além disso, que você tem a contribuição definida e não tem benefício definido, porque o benefício lá na frente, ele vai ser o grau de rendimento daquele dinheiro que foi investido. Muitas vezes eles investem em fundos precários, fundos podres. Se você chega lá adiante, você acha que tem X dinheiro e não tem aquele X dinheiro. E por outro lado, a capitalização não garante uma aposentadoria até que você morra. Ele garante um benefício X até que você tenha dinheiro que rentabilize e que lhe permita dar o benefício. Portanto, se você viver, se o fundo é construído assim, numa tábua de expectativa de vida, que você vai viver até aos 85, se você viver até aos 90, entre os 85 e 90, você não tem nada. Porque o fundo já se foi. Ele trabalha com uma tábua de expectativa de vida. Então, não tem garantia nenhuma. A maior garantia que qualquer cidadão pode ter é a garantia pública. Essa é firme, porque é o Estado, e nós queremos um Estado que nós podemos fiscalizar. Nós não temos ciência que um Estado tenha ido à falência, mas nós temos ciência que muitos fundos têm ido à falência. Então, não tem como enderetar uma coisa dessa natureza, que não nos garante um benefício definido. Bom, dia 22 de março vem aí, é um dia construído em conjunto com a classe trabalhadora. Outros dias com certeza virão para quem está escutando o programa pós dia 22 de março. Então acho que ficar atento e forte, né, Rafinha? Com certeza, rumo à greve geral para a gente conseguir barrar essa PEC que ataca o conjunto, né, da população, da classe trabalhadora, do povo que batalha diariamente aí para sustentar a sua família e para garantir o futuro também das próximas gerações. Bom, para a gente encerrar a conversa aqui de uma maneira um pouco mais leve do que esse assunto da Previdência, eu pedi antes do programa iniciar para a Marilinda e para o Rafinha que separasse uma dica cultural para a gente. Pode ser livro, pode ser filme, música, enfim. Tá liberado. Marilinda, qual a tua sugestão? Olha, posso fazer mais que uma? Por favor. Bem, uma assim imediata que tem a ver localmente com Porto Alegre, que vocês são, como diria o Luís Fernando Veríssimo, uma cidade que vocês têm que se orgulhar no estado, porque nós temos uma orquestra sinfónica. Então a OSPA começa, eu sei que este programa pode ser ouvido depois de amanhã, mas amanhã começa a temporada de concertos da OSPA, neste momento na Casa da Música. Amanhã vão apresentar o Pássaro de Fogo de Stravinsky, excelente obra, linda, e vão seguir de 15 em 15 dias, temos concerto até dezembro. De 15 em 15 dias na Casa da Música, eu acho que é um programa, sábado às 5 horas da tarde, fantástico. Eu me orgulho muito de que vocês tenham essa orquestra, quando neste momento nós temos um movimento também de desmantelamento de orquestras. A orquestra do Anchieta, da Unicinos, acabaram com ela, com o coro. Então vamos fortalecer a nossa OSPA e vamos participar. Dica de livro, vou homenagear o meu país. É um livro que eu li com muito agrado ultimamente e acho muito importante, que é Caderno das Crónicas Coloniais, da Isabela Figueiredo, que é um livro muito bom, muito importante, escrito na primeira pessoa sobre as mazelas do colonialismo. Vocês sabem que Portugal manteve as suas colónias até 1974. Uma excrescência, uma vergonha. Agora começamos a olhar dentro do nosso país e a fazer uma autocrítica
dessa chaga, desse mal que nós praticamos por tantos séculos. Esse livro da Isabela Figueiredo, eu recomendo muito, é muito bom, pode ser uma pequena pérola neste momento da literatura portuguesa. Rafinha. A minha dica vai através da participação e um convite que eu faço a todos de prestigiar um movimento cultural de rua que ocorre todos os domingos na Roda do Chafariz da Redenção. É uma roda de capoeira aberta na rua, que tem como intuito defender a cultura popular, a afro-brasileira, a afro-indígena, defender a liberdade, as liberdades democráticas, a democracia, e também uma vez por mês ocorre o Afoxé, Amigos do Catendê. O mestre Moa do Catendê foi brutalmente assassinado por viés político, um assassinato político. Nós também fazemos esse afoxé uma vez por mês no domingo. Então fica o convite para a população de Porto Alegre, da região metropolitana, para a gente juntos na rua estar fortalecendo a cultura popular. Bom, e a nossa sugestão cultural desse episódio é conferir o trabalho dos artistas locais que foram indicados ao Prêmio Açorianos de Música 2019, que é o mais importante prêmio cultural aqui do nosso estado. As músicas que vocês ouviram ao longo do programa são dos indicados a Disco do Ano na categoria Pop. Teve aí Ianto Laitano, Jingle Bells, Duca Lendecker, Thiago Ferraz e Eric Sanders. Dá pra buscar no teu aplicativo de música favorito por esses artistas e prestigiar a cultura local e alternativa. Se tu tem também uma dica cultural para mandar pra gente ou uma sugestão de pauta pro podcast, entre em contato com a comunicação da Assurgues. É só mandar um e-mail para imprensa@assurgues.org.br que a gente lê a mensagem no próximo episódio. Lembramos também que estamos no Facebook e no Instagram, só procurar por Assurgues Sindicato, tudo junto. Faz parte da categoria que é mandar um recado em áudio para a base da Assurgues aqui no podcast. O microfone está aberto. Manda a tua mensagem de áudio pelo WhatsApp da Assurgues no 5199236703. No próximo podcast, a gente transmite as mensagens, lembrando que os áudios vão passar por uma seleção aqui da produção do programa e que as mensagens de áudio têm que ser bem curtinhas, de até 1 minuto. Manda o teu pro 5199236703, lembrando que esse número não aceita ligações. E acompanha a agenda do sindicato, as lutas da categoria e as nossas notícias no site assurgues.org.br. A apresentação e produção do podcast da Assurgues é de Vitor Hugo Xavier. Pesquisa, Fernanda Feltes. Técnica, identidade visual e apoio de produção, Christopher Dalalana. Coordenação de comunicação, Mariane Quadros e Marlise Paz. Coordenação geral da Assurgues Sindicato, Bernadette Menezes, Charles Almeida e Rafael Berbigier. E também mandamos um abraço e um agradecimento a todos os demais coordenadores da Assurgues. Até a próxima!